A brisa causticante do deserto de Judá sussurra segredos antigos, carregando consigo o cheiro denso de sal e a promessa de uma morte aquática. Ali, onde a terra se curva e o sol castiga sem piedade, jaz uma cicatriz azul escura no coração da Terra Santa, o Mar Morto. Um nome que evoca desolação, um lago onde a vida, tal como a conhecemos, não pode prosperar. Suas águas, 10 vezes mais salgadas que o oceano, são um túmulo para peixes e plantas, um espelho de uma realidade implacável. Mas e se eu te dissesse que, nas profundezas da profecia bíblica, esse cenário de morte está prestes a ser radicalmente transformado? E se a Bíblia, com sua sabedoria milenar, já tivesse revelado que este mar sem vida um dia pulsaria com a exuberância da criação, tornando-se um símbolo de algo muito maior? Se você busca desvendar os mistérios das Escrituras e conectar os sinais dos tempos com a verdade eterna, convido você a se juntar a nós nesta jornada. Inscreva-se no canal Sinais em Revelações e ative o sino para não perder nenhuma de nossas explorações profundas. A profecia que vamos desvendar hoje não é apenas sobre um corpo de água. É sobre esperança, redenção e a mão soberana de Deus transformando o impossível. É sobre Ezequiel, um homem cujo nome significa Deus fortalece, e a visão que ele recebeu, uma visão que desafia a própria lógica da natureza e aponta para um futuro que já começa a se desdobrar diante dos nossos olhos. Ezequiel, um sacerdote levítico, foi levado ao exílio na Babilônia junto com seu povo, Judá, no ano de 597 a.C. Sua vida, marcada pela devastação da pátria e pela ruína do Templo de Jerusalém, era um testemunho vivo da disciplina divina sobre um povo rebelde. Imagina a dor, a perda, o desespero de ver tudo o que você conhece e ama ser destruído, de ser arrancado de sua terra e jogado em uma cultura estrangeira. Foi nesse cenário de desolação que Deus escolheu Ezequiel para ser sua voz. Ele não era um profeta da corte, não era um homem de influência política. Ezequiel era um exilado, um homem comum que experimentou o peso da tragédia humana. Mas é precisamente em meio a essa escuridão que a luz da revelação divina muitas vezes brilha com mais intensidade. Sua personalidade, podemos inferir através de seus escritos, era de alguém profundamente sensível, mas também dotado de uma resiliência sobrenatural, forjada no crisol do sofrimento e da obediência a Deus. Ele não falava de si mesmo, mas era um canal para a palavra do alto, muitas vezes expressando-a de maneiras vívidas e até chocantes, através de atos simbólicos e visões complexas. O contexto histórico de Ezequiel é crucial para entender a profundidade de sua profecia. Judá estava em ruínas, o templo profanado e destruído, o povo disperso e sem esperança. As promessas de Deus pareciam ter sido esquecidas e a fé vacilava. Em meio a esse cenário de desolação espiritual e material, Ezequiel recebeu uma série de visões que não apenas restauravam a esperança de Israel, mas também revelavam um plano divino que transcenderia o tempo e o espaço, apontando para um futuro glorioso, um futuro que se estenderia até os nossos dias. Uma dessas visões, talvez uma das mais impactantes e visualmente ricas, é a do rio que flui do templo, descrita em Ezequiel, capítulo 47. Imagine a cena. Ezequiel é levado por um ser angelical, um homem com a aparência de bronze, até a entrada de um templo glorioso e restaurado. Um templo que ainda não existia e que em sua plenitude ainda não existe. Não era o templo de Salomão, nem o de Herodes. Era uma visão de um templo futuro, um lugar de adoração perfeito e eterno. E deste templo, mais especificamente de debaixo do umbral da porta, Ezequiel vê algo extraordinário. Um fio d'água, um pequeno regato, começa a fluir. É um detalhe sutil, quase imperceptível inicialmente,
mas que carrega consigo uma promessa monumental. O homem de bronze, seu guia celestial, começa a medir. Ele leva Ezequiel através das águas. Primeiro, 1000 côvados, e a água chega aos tornozelos. Um passo, um mergulho inicial na profecia. Depois, mais 1000 côvados, e a água sobe aos joelhos. A profundidade aumenta, a revelação se aprofunda. Mais 1000 côvados, e a água está na altura da cintura. É impossível não sentir a progressão, a escalada dessa visão. E finalmente mais 1000 côvados, e a água se torna um rio tão profundo que Ezequiel não consegue atravessá-lo a pé. É um rio que só pode ser cruzado a nado, uma correnteza de vida que se torna impossível de conter. A jornada de Ezequiel através dessas águas não é apenas uma descrição geográfica, é uma metáfora poderosa para a progressão da revelação e da vida espiritual. Começa pequeno, quase insignificante, mas cresce exponencialmente, tornando-se uma força imparável. E para onde se dirige esse rio? Para o leste, em direção ao Mar Morto. Sim, aquele mesmo mar sem vida, o lago de sal onde nada prospera. A profecia de Ezequiel não apenas descreve a origem e o fluxo desse rio, mas também o seu destino e o impacto transformador que ele terá. Este rio, nascido do templo, flui para as águas salgadas do Mar Morto e as purifica. O texto é enfático. Para onde quer que este rio for, tudo viverá. É uma declaração audaciosa, uma promessa de vida onde antes havia apenas morte. Peixes em abundância de todas as espécies aparecerão. Pescadores lançarão suas redes de En-Gedi até En-Eglaim, lugares historicamente conhecidos por sua proximidade com o Mar Morto. Árvores frutíferas crescerão em suas margens, suas folhas não murcharão, e seus frutos serão novos a cada mês, servindo de alimento e remédio. É uma imagem de fertilidade, abundância e restauração completa. Mas o que tudo isso significa para nós hoje? A profecia de Ezequiel 47 tem múltiplas camadas de interpretação e é crucial desvendá-las para compreender sua relevância. Primeiro, há a interpretação literal e futura. Muitos teólogos acreditam que esta visão se refere a um templo literal que será construído em Jerusalém durante o milênio, o período de 1000 anos em que Jesus Cristo reinará na terra. Desse templo fluirá um rio literal que purificará o Mar Morto, transformando-o em um corpo de água doce, cheio de vida. E os sinais disso já começam a aparecer. Você pode se perguntar, como assim? O Mar Morto está morrendo, não ganhando vida. Mas é aí que a profundidade da profecia e a soberania de Deus se revelam. Nos últimos anos, cientistas e pesquisadores têm observado um fenômeno intrigante no Mar Morto. Com o recuo de suas águas, causado pela diminuição do fluxo do Rio Jordão, surgiram crateras e sumidouros em suas margens. E dentro dessas crateras, surpreendentemente, foram descobertas pequenas poças de água doce, alimentadas por aquíferos subterrâneos. E nessas poças, pasme, foram encontrados micro-organismos e até mesmo pequenos peixes. Não é o rio abundante de Ezequiel ainda, mas são os primeiros, sutis, quase imperceptíveis sinais de que a morte está dando lugar à vida, de que o impossível está começando a se manifestar. É como o broto de uma semente que teima em romper a terra árida, anunciando a primavera. Segundo, a interpretação espiritual e simbólica. O rio que flui do templo é, acima de tudo, um símbolo da vida de Deus, da sua presença e do seu Espírito Santo. O templo, na Bíblia, é o lugar da habitação de Deus, e de lá flui a sua presença que traz vida. Em João 7,38, Jesus disse: "Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Ele estava falando do Espírito Santo. O rio de Ezequiel é, portanto, uma representação do Espírito de Deus, que, ao ser derramado sobre a humanidade,
transforma corações áridos e mortos em fontes de vida. O Mar Morto, em sua esterilidade, simboliza o coração humano sem Deus, a alma que está morta em seus pecados e delitos. A chegada da água viva do Espírito Santo, simbolizada pelo rio, traz purificação, regeneração e abundância de vida. Pense nisso. Um coração que antes era cheio de amargura, ressentimento, desesperança, um coração morto para as coisas de Deus, pode ser transformado pela água viva do Espírito. Assim como o Mar Morto, que não podia sustentar vida, nosso interior pode ser purificado e preenchido com a presença de Deus, gerando frutos de justiça e paz. As árvores frutíferas que crescem nas margens do rio representam os crentes, cujas vidas são nutridas pela presença de Deus, produzindo frutos espirituais a cada estação. Suas folhas que não murcham simbolizam a perene vitalidade e a cura que encontramos em Cristo. Terceiro, a profecia de Ezequiel 47 também nos fala sobre a restauração de Israel e a expansão do reino de Deus. O fluxo do rio para o leste, purificando o Mar Morto, é um sinal da restauração futura da nação de Israel. Após séculos de dispersão e sofrimento, a Bíblia promete um tempo em que Israel será reunido e restaurado à sua terra. E a presença de Deus estará no meio deles de forma gloriosa. O rio de vida que flui do templo é um sinal dessa restauração espiritual e física. E é também um presságio da expansão do Evangelho, da água viva que alcança todas as nações, transformando vidas e trazendo salvação até os confins da terra. Os 4 sinais do Mar Morto ter vida, como prometido no título, são, na verdade, os desdobramentos dessa única e poderosa profecia de Ezequiel. O primeiro sinal é o fluxo de água doce emergindo em um ambiente salino, como as poças de água doce que já começam a ser observadas. Isso desafia a lógica natural e aponta para uma intervenção divina. O segundo sinal é o aparecimento de vida microbiana, e até mesmo pequenos peixes, onde antes não havia nada. É um eco da promessa de tudo viverá, um prelúdio da abundância futura. O terceiro sinal é a transformação gradual da paisagem ao redor do Mar Morto, com a possibilidade de vegetação e ecossistemas mais complexos se estabelecendo à medida que a salinidade diminui em certas áreas. E o quarto sinal, o mais profundo de todos, é a relevância espiritual e a aplicação dessa profecia em nossas próprias vidas. A cada vez que o Espírito Santo de Deus transforma um coração árido e morto em uma fonte de vida e esperança. É a manifestação da profecia em um nível pessoal, um testemunho vivo do poder de Deus. Ezequiel, o sacerdote exilado, foi um vaso de revelação em um tempo de desespero. Sua vida nos ensina sobre a fidelidade de Deus, mesmo em meio à ruína, sobre a capacidade divina de trazer vida da morte, esperança da desolação. Ele nos mostra que as promessas de Deus são imutáveis e que, por mais impossíveis que pareçam, elas se cumprirão. A visão do rio que flui do templo e transforma o Mar Morto é uma das mais belas e poderosas metáforas da Bíblia. Ela nos fala da fonte inesgotável de vida que é Deus, da sua capacidade de purificar e restaurar o que está morto, seja um corpo de água ou uma alma humana. A jornada de Ezequiel é um convite para nós a mergulharmos mais fundo nas águas da palavra de Deus. Assim como ele foi guiado pelo homem de bronze, nós somos guiados pelo Espírito Santo, que nos revela as profundezas das Escrituras. Não se contente em ficar na beira, onde a água mal toca os tornozelos. Avance, mergulhe, nade na plenitude da revelação de Deus. Deixe que essa água viva purifique seu coração, restaure sua esperança e o transforme em uma árvore frutífera, cujas folhas não murcham e que produz frutos a cada mês. Os sinais estão aí, visíveis para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir.
O Mar Morto, esse ícone de desolação, está começando a sussurrar a promessa de vida. E essa é apenas uma das muitas profecias que a Bíblia revela, apontando para o retorno iminente do nosso Senhor. O que você fará com essa revelação? Você vai ignorar os sinais ou vai se preparar para o que está por vir? A escolha é sua. A profecia de Ezequiel 47 não é apenas uma história antiga, é uma palavra viva e ativa que se cumpre diante dos nossos olhos, tanto no mundo natural quanto no espiritual. É um lembrete poderoso de que o Deus que prometeu transformar o Mar Morto em um lago de vida é o mesmo Deus que pode transformar sua vida, purificar seu coração e enchê-lo de esperança e propósito. Se esta mensagem tocou seu coração e despertou sua fé, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Deixe seu like e um comentário abaixo, nos dizendo o que mais te impactou nesta profecia. E não se esqueça de se inscrever no canal Sinais em Revelações, ativar o sino de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos e continuar conosco nessa jornada de descobertas bíblicas. Que a água viva do Espírito de Deus flua abundantemente sobre sua vida, transformando cada área de desolação em um jardim de vida e esperança. Que você seja uma testemunha viva da profecia que se cumpre, tanto no Mar Morto quanto em seu próprio coração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.